Meus irmãos, boa noite. Muito alegre mais uma vez de dar a oportunidade de retornar aqui, adentrar a casa de vocês, para que possamos um pouco partilhar, sobre a Bíblia, como se propõe esse programa, partilhar um pouco sobre a palavra de Deus, a Bíblia, partilhar, na verdade, partilhar as benesses que nós recebemos por esse contato, com esses textos maravilhosos. Antes de tudo, gostaria de lembrar que nossos encontros serão sempre às sextas-feiras à noite, às 20h30, sempre aqui na TV Chico Xavier, nós poderemos nos encontrar e partilhar e celebrar esse momento de estar diante de Deus juntos mais uma vez. Essa noite eu trouxe para vocês um trecho do livro de Tiago, da carta de Tiago, essa carta de Tiago que é tida como uma das cartas ditas circulantes. Por que circulantes? Porque, diferentemente das cartas de Paulo, que eram direcionadas a determinadas comunidades, romanos, Paulo escreveu aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos gálatas, não. Essa carta de Tiago foi escrita de forma geral, como uma carta doutrinária, e circulou por várias comunidades, principalmente as comunidades cristãs ali de Israel mesmo, daquela região mesmo. Então, e essa carta, inclusive, ela foi muito contestada no início do cristianismo, porque se cria bastante, os teólogos daquela época defendiam com mais ênfase a questão da salvação pela fé. E essa carta, ela ressalta a questão da salvação também pelas obras, E isso parecia para muitos naquela época uma dicotomia, tanto que essa carta foi uma das últimas cartas que entrou no cânone, onde se tornaria mais tarde a Bíblia. Ela, mais ou menos apenas no século IV, foi que ela foi admitida como livro dito sagrado e entrou no que se tornaria a Bíblia. Hoje à noite, eu trouxe para vocês o capítulo 2 de Tiago. Esse capítulo onde ele inicia falando da acepção de pessoas, condenando a acepção de pessoas. Condenando a atitude de alguns cristãos da época que tratavam as pessoas de forma diferente, de acordo com suas posses, principalmente naquela época de acordo com suas posses, distinguindo os ricos dos pobres. Mas ampliando essa visão de Tiago, que certamente ele tratava disso, ele fala de qualquer distinção. Nós cristãos não podemos distinguir as pessoas pelos bens materiais, nós podemos distinguir as pessoas pelas suas posses, pelos bens materiais, pela sua cor da pele, por qualquer tipo de opção que a pessoa tenha. Nós cristãos temos de tratar todas as pessoas de forma igualitária, pois todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus, E a mensagem de Cristo ela é igual para todos nós. Desse capítulo 2 eu vou mais especificamente tratar o versículo 14 ao versículo 18, que é marcante, é muito conhecido no cristianismo esse trecho, e traz uma lição valorosa, muito valorosa para nós. O trecho diz o seguinte, Tiago 2, versículos de 14 a 18. Sempre é bom que quem puder trazer a Bíblia, ou a Bíblia de papel tradicional, ou a Bíblia digital, para que possa acompanhar a leitura. Mas vamos lá, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, meus irmãos, que aproveita alguém se disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, Tiago é muito claro. Ele fala da impossibilidade, na verdade, não há condição de subsistir uma fé que não se volta para a necessidade do outro. Não há questão de se subsistir uma fé voltada apenas para uma vida de oração com Deus, quando eu não torno o meu olhar para o meu irmão que está do meu lado, que está passando muitas vezes por necessidades materiais e que está sofrendo. Não só necessidades materiais, mas às vezes uma palavra amiga, uma atenção,
A necessidade, de uma forma geral, do ser humano não pode ser esquecida por quem tenta imitar a Cristo, por quem tenta seguir a Cristo. Porque é impossível você seguir o Evangelho de Jesus, é impossível você trabalhar de forma fervorosa na sua reforma íntima, é impossível você mergulhar na doutrina do cristianismo, você estudar, você tentar conhecer o Cristo, usufruir das maravilhas que o Espiritismo nos oferece, se esse acompanhamento de fé não promove em nós mudanças positivas. É impossível que isso aconteça. Se o segmento for genuíno, se o segmento for concreto, se o segmento for verdadeiro da pessoa de Jesus, se nossa reforma íntima for de fato uma reforma, né? Uma mudança muito grande nas nossas atitudes, aproveitar, potencializar dessa encarnação, certamente mudanças positivas acontecerão nas nossas vidas. Atitudes positivas acontecerão nas nossas vidas. E sem dúvida que essas atitudes, que essas mudanças novas apontarão para o próximo. E é isso que Tiago tenta sintetizar nesses 4 versículos. Não a fé só de declarar a fé, como a gente, usando até uma palavra nossa aqui do Nordeste, a fé de gogó, de você apenas falar, como tinham os fariseus, que viviam aquela fé centrada naquela exibição, né? naquela exibição de sua fé, né? Naquela ostentação de sua religiosidade, mas que era uma fé que não era voltada para o próximo. Então, isso Tiago condena e ele instrui severamente nesse pequeno trecho. E nós temos que estar atentos, porque essa ressonância do amor de Deus vai promover isso em nós. Isso também é uma coisa que vai acontecer compulsoriamente. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como ensinou Cristo, como resumiu Cristo os mandamentos, vai, sem dúvida, se voltar para o próximo. É impossível cristão que não olha seu irmão. A fé cristã ela não é individualizada, ela é sempre comunitária, sempre foi comunitária desde o princípio. Não à toa o Cristo não escolheu fazer tudo só. O Cristo tinha toda a capacidade de fazer tudo só, mas ele fez questão, ele deixou o exemplo de formar a sua comunidade, de formar os seus apóstolos, e esses apóstolos foram formando outros, até que chegou até nós. Então, tudo dependeu, tudo passa pelo outro, tudo é comunitário no cristianismo. E a nossa fé não pode ser isenta a isso, não pode fechar os olhos para isso. A caridade, a atenção ao próximo, o amor ao próximo, ela é protagonista no Evangelho de Cristo. Ela é protagonista. Não à toa, nós sabemos muito bem conhecemos, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é fundamental. E nós temos que combater uma força que é totalmente contra, que é um veneno, que é destrutiva contra a caridade, que é o egoísmo. O egoísmo afasta de nós, enfraquece as virtudes que nós recebemos de Deus em nós. Se a gente só pensa na gente, se nossa prece só é para a gente, se nossa ação só é para nosso bem, né? Se tudo que adquirimos, todos os bens materiais só é para nós, então, sem dúvida, essa fé vai enfraquecer. Não à toa, na questão 913 do Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos, dentre os vícios, o que pode ser considerado mais radical? No que os espíritos respondem, tenho dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tenham, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, a verdadeira chaga da nossa sociedade. Os Espíritos bem esclarecem, é o egoísmo. Se a gente analisar direitinho, se todas as pessoas que têm na nossa sociedade a capacidade, né, hierárquica, a capacidade civil de realizar boas coisas, se elas não fossem movidas pelo egoísmo, a situação do nosso mundo, a situação do nosso país seria outra, até talvez a situação dos nossos lares, se nós fôssemos menos egoístas. E eles continuam, quem quiser
desde esta vida e, aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser, aqui ele arremata bem, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, como eu falei, o egoísmo, ele é o veneno para todas essas coisas boas que Deus faz na vida da gente. A gente tem que estar atento, tem que ser vigilante na nossa conduta egoísta, né? Nas nossas vicissitudes, nossos vícios egoístas, né? Em detrimento do outro, fazermos o nosso bem sempre em detrimento do outro. Vamos buscar a prática de nos alegrar com a partilha, de nos alegrar com a generosidade. E é isso que fala Tiago. A nossa fé, ela passa pela obra, e a obra da nossa fé é a caridade. A obra da nossa fé é ajudar o próximo, né? Porque, como todos nós sabemos, na questão 910, né, os indícios de como se pode reconhecer o homem de bem, verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Mais uma vez, os Espíritos deixam isso claro. Então, a caridade é o caminho. A nossa fé, ela não pode ser voltada para uma relação só você e Deus. Ela passa pela relação com o próximo. E é isso que Tiago, de uma forma muito precisa nesse capítulo 2, ele faz. Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item 13, diz o seguinte: tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto, nem o martírio, nem o sacrifício da vida, mas a única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Corroborando o que disse Tiago, né? Nós cristãos desse mundo moderno, nós cristãos da nossa sociedade, uma sociedade totalmente que nos volta para nós egoísmos, que tem todas essas redes sociais, tudo que nos leva para que a gente fique mais fechado em torno de nós mesmos, apenas da nossa necessidade. Esse deve ser o nosso sacrifício, esse deve ser a nossa oferta de amor. Como muitos foram aos leões, à fogueira, foram ser decapitados, foram à espada, o nosso sacrifício é o egoísmo. Banir de nós esse egoísmo, passo a passo. Sabemos que não é do dia para a noite, mas sabemos que é fundamental. E que a gente possa, nessa passagem aqui agora, nessa vida, fazer isso ao máximo, buscar fazer isso ao máximo. E atentar para as dores, para que assim possamos atentar cada dia mais, né? Cada dia mais atentar para a dor do outro, né? E que possamos dizer, quem sabe, mostra-me a tua fé pelas obras mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras, que a nossa fé seja de muitas obras de caridade, muitas obras de amor, de muita generosidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e que o Senhor nos conceda a sua paz. Boa noite.